91. Viver em outro mundo. Capítulo 663. Fala Clã Noob na voz, caso queira que o canal volte dos mortos com força total. Inscreva-se no canal e não se esqueça de deixar o link. Esse capítulo veio de centralnovel.com. Não esqueça de verificar o site. Link do site na descrição do vídeo. Noob sublinhado nó sublinhado A era um dragão inferior. Ele é um descendente entre um dragão e um leopardo sombrio. Ele também pode assumir a forma de um humano, mas seu poder estava na sua força do leopardo sombrio. Leopardos sombrios eram os melhores assassinos na selva. Dificilmente havia alguém que pode descobri-los quando se escondem. Mesmo dragões admiravam seu poder. Quando Aya está na sua forma de leopardo sombrio, então seu poder de luta seria igual a um leopardo sombrio de verdade, talvez ainda mais. Isso ocorreu porque ele não estava apenas carregando os genes de um leopardo sombrio, ele tinha os genes de um dragão também. No entanto, o status de Aya não era muito alto entre os dragões inferiores. Ele era apenas um capitão júnior. Neste momento ele estava protegendo o Império Leon contra o exército do Império Buda. A unidade de cavalaria de Aya estava estacionado na fortaleza mais importante do Império Leon, que enfrentava o Império Buda. O Império Buda tinha estacionado 50.000 pessoas aqui enquanto o Império Leon costumava estacionar sua unidade de cavaleiros de 50.000 bestas mágicas também. Agora, era Aya quem foi designado a este posto. Mas ele não estava aqui principalmente para defender contra o ataque do Império Buda. Aya acreditava que o Império Buda não ousaria atacá-los. Aya estava estacionado aqui principalmente para defender contra o exército original do Império Leon, bem como aqueles civis que queriam escapar para o Império Buda. Os últimos dias de Aya foram bons. Embora a cavalaria original do Império Leon fosse muito boa, suas bestas mágicas usadas como montarias foram todas adquiridas na Montanha Akikra. E desde que essas bestas mágicas estavam sob o governo dos dragões, as montarias do Império Leon naturalmente ouviriam as palavras dos dragões. Por causa disso, o exército do Império Leon se descobriu serem cavaleiros sem montarias. Em adição aos dragões estacionados aqui, Aya e os outros eram descendentes dos dragões também. Então seu status era muito maior do que aquelas bestas mágicas usadas como montaria. Quando aquelas bestas mágicas usadas como montarias viram eles imediatamente usaram sorrisos em seus rostos, se tornando extremamente educados. Pode-se dizer que a vida de Aya era muito melhor do que na Montanha Akikra. Esta noite, era o turno de Aya ser o vigia noturno. Mas Aya pensou que isso era desnecessário, simplesmente não havia necessidade para fazer isso. Aya não acreditava que o Império Buda realmente ousaria atacá-los. Ele também não pensou que haveria qualquer rebelião no Império Leon. Mas desde que isso era uma ordem dos superiores, ele não teve nenhuma outra escolha além de ouvir. Depois de sua primeira noite, Aya sempre teve um pote de licor com ele em suas noites de vigia seguintes. Haviam petiscos presentes também, então ele estava vivendo uma vida bastante fácil. Aya estava muito feliz com sua situação atual. A raça do dragão teve vidas difíceis na Montanha Akikra todos esses anos. E desta vez, eles finalmente haviam assumido o controle de uma nação humana. Agora, pessoas estavam os servindo todo dia. Era confortável, nada pode comparar a esta felicidade. Na mente de Aya, os dragões já deveriam ter saído da montanha e assumido o controle do continente há muito tempo atrás. Não havia necessidade de eles sofrerem na montanha por vários anos. Apenas depois de tomar um gole de seu licor, Aya de repente parou. Ele levantou sua orelha. Parece que ele tinha ouvido algo. Deve-se saber que a audição de um leopardo sombrio era muito forte. E desde que Aya tinha os genes de um leopardo sombrio, sua audição naturalmente seria forte também. Aya abaixou sua taça de vinho e ouviu silenciosamente. Ele estava certo, haviam sons muito estranhos. Esse som não era o assobio do vento, nem era o farfalhar das folhas, era um som que era feito por pessoas correndo. Aya olhou fixamente por um momento antes de lentamente se levantar e olhar na direção da cidade. Isso era porque a fonte do som estava dentro das muralhas. Havia um toque de recolher à noite e cada pessoa que fosse pega seria executada por crime de conspiração. Por causa disso, Aya se sentiu estranho. Quem ousaria correr no meio da noite? Ele não pensou que fosse a cavalaria do Império Leon. Eles não se atreveriam desde que eles sabiam que havia um dragão na cidade. Isso era equivalente a ter especialistas do 9º nível. Então como eles poderiam rebelar?
Se não fosse a guarnição, então eram os plebeus. Mesmo eles não ousariam. Havia uma restrição colocada na cidade, proibindo os civis de segurar armas. Mesmo o ato de esconder uma mereceria execução. Esses civis estavam desarmados, então eles não ousariam rebelar. Então a que pessoas esses passos pertenciam? Aya decidiu olhar na direção do som. Além de sua audição superior, leopardos sombrios também eram dotados com a habilidade de ver no escuro. Aya estava certo de que ele poderia localizar quem era. Logo, sombras apareceram nas ruas da cidade, e havia muitos deles. O rosto calmo de Aya imediatamente mudou porque essas pessoas estavam segurando armas em suas mãos. Aya sabia que essas pessoas eram inimigas. Assim que ele estava prestes a disparar o alarme, Aya de repente sentiu uma dor na sua garganta. Aya olhou para baixo e viu que uma adaga havia o esfaqueado no pescoço. Antes dele apagar, Aya pôde ver sangue esguichando do seu pescoço. Foi quando ele soube que ele já estava morto. Do começo ao fim, Aya não foi capaz de ver como o inimigo se parecia. Um assassino morto-vivo apareceu atrás de Aya e apoiou seu corpo. Depois de colocar Aya de volta na sua cadeira, o morto-vivo imediatamente olhou para outra pessoa. Assim que o assassino morto-vivo se virou, Aya, que estava prestes a cair da sua cadeira, desapareceu. Então ele apareceu novamente. Aya moveu suas mãos e pés para pegar suas próprias espadas antes de voltar para sua posição na muralha. Neste momento, Aya havia se tornado sem expressão, seus olhos olhavam em frente e ele não estava respirando. Naturalmente, ele havia se tornado um morto-vivo. O objetivo principal de Zhao Ai era lidar com os dragões, portanto, ele não queria tocar na cavalaria original do Império Leon. No entanto, aqueles cavaleiros dragões inferiores não foram poupados. Todos os dragões inferiores, bestas mágicas e dragões se tornaram mortos-vivos. Com a força de seus mortos-vivos estando no 9º nível, o ataque surpresa foi completado sem problemas. Se alguém perguntasse à guarnição do Império Leon, então eles apenas diriam a você que a noite foi estranhamente suave. Mesmo os dragões não foram capazes de responder antes de morrer. Tudo estava silencioso. As bestas mágicas, dragões inferiores e dragões, todos haviam desaparecido. A mesma situação aconteceu na borda entre o Império Leon e o Império Rosen. Os dragões não colocaram muitos defensores nessas duas cidades. Zhao Ai apenas enviou 200.000 mortos-vivos para matar os defensores em silêncio. Os mortos-vivos de Zhao Ai nem mesmo precisaram fazer um grande esforço em vista de ter sucesso. A noite passou sem problemas. Na manhã seguinte, os civis e a guarnição descobriram que todas as bestas mágicas, dragões inferiores e dragões tinham sumido. Apenas sangue podia ser visto no chão, os corpos não estavam em nenhum lugar. A guarnição nessas duas cidades estava aterrorizada. O sangue no chão era claramente das bestas mágicas e dragões inferiores. Mesmo no lugar que os dragões descansavam, sangue podia ser visto. No entanto, não haviam corpos em lugar nenhum. Isso os deixou muito confusos. Entre a guarnição e os civis haviam veteranos na batalha. Desta cena, eles puderam deduzir que deveria ter ocorrido um enorme ataque de um exército na última noite, mirando nessas bestas mágicas, dragões inferiores e dragões. Pelo que eles puderam ver, parece que os inimigos eram bastante cruéis. As tropas de guarnição imediatamente ficaram ansiosos. Não importa que equipe fez isso, a guarnição ainda não seria capaz de escapar de assumir a responsabilidade. Eles não estavam mais no Império Leon, eles estavam no Império do Dragão Santo. Era uma nação que foi governada pelos dragões, seres que não toleram falhas e eram muito cruéis. Uma vez que eles descobrirem que seus subordinados haviam desaparecido, como eles poderiam ser misericordiosos às tropas de guarnição que sobreviveram? A guarnição tinha experimentado em primeira mão quão cruéis esses dragões inferiores e dragões podem ser. Os dois, dragões e dragões inferiores, simplesmente não os viram como pessoas. Muitos deles já tinham morrido por causa do abate indiscriminado que os dragões fizeram. Seria estranho se a guarnição permanecesse viva depois que tudo isso explodir. A guarnição foi deixada sem saber o que fazer. Alguns dos pequenos soldados já tinham escapado. Por outro lado, os oficiais não tinham escolha além de ficar. Eles tinham suas informações completas na capital. Desde suas cidades a nomes de seus familiares eram conhecidos. Era impossível para eles escaparem. É claro, nem todos os oficiais escolheram ficar.
Haviam alguns que já haviam deixado sua família para trás para morrer. Afinal, eles não estariam retornando ao Império Leon, eles planejavam viver uma vida inteiramente nova no Império Buda ou Império Rosen. Por causa disso, não houve ninguém naquelas duas cidades que relatou o que aconteceu aos dragões na capital. Enquanto eles evitavam enviar um relatório, eles também estavam comprando algum tempo para Zhao Ai. Zhao Ai já tinha enviado um recado aos Homens-Peixe no momento em que ele atacou. Enquanto o exército do Império do Dragão Santo pedia por reforços do Império Radiante, eles seriam atrasados ao ponto de que, quando eles voltassem, os dragões já teriam sido extinguidos. Zhao Ai, que já tinha limpado duas cidades, não celebrou. Esse resultado estava dentro de suas expectativas. Por outro lado, seria impossível fazer a mesma coisa na capital do Império Leon. Simplesmente havia muitos especialistas dentro da capital, e os dragões não seriam capazes de controlá-los por um longo tempo. Então todo mundo na capital estava em alerta máxima. Diante de dragões cuidadosos, o método de ataque surpresa era impossível. Portanto, havia apenas uma maneira de atacar a capital, era invadindo-o com um exército. Mas atacar a capital do Império Leon não era tão fácil. A capital do Império Leon era parecida com a capital do Império Rosen. Nos arredores da cidade, castelos de nobres foram erguidos. Reunindo todos os soldados aqui, a quantidade não seria menor do que 200.000 pessoas. Ao mesmo tempo, a guarnição da capital seria de 500.000 pessoas. Entre aqueles 500.000, 200.000 eram tropas de elite e 300.000 soldados de infantaria de armadura pesada. Além disso, havia também 5.000 dragões inferiores e 40 dragões. Se fosse apenas isso, então Zhao Ai poderia ter certeza de que ele seria capaz de assumir a capital em pouco tempo. Entretanto, haviam dois obstáculos que Zhao Ai pode ver. Primeiro era a enorme formação mágica que protege a capital do Império Leon. Essa formação tem estado na capital por centenas de anos. Se os dragões não tivessem pessoas de dentro, então eles não teriam sido capazes de assumir a capital nesse curto espaço de tempo. Viver em outro mundo. Capítulo 664. O segundo motivo era muito simples. Próximo da capital do Império Leon haviam 4 fortalezas. Essas fortalezas vigiam próximo da capital. Elas não estavam muito longe da capital. Levaria apenas um dia para suas tropas chegarem a cavalo. Em outras palavras, Zhao Ai precisava assumir a capital em um dia. Se ele falhasse em fazer isso, então ele teria que enfrentar ataques de dentro e de fora. As 4 fortalezas ao redor da capital tinham 100.000 tropas cada, todos eles eram cavalaria. Embora eles não fossem a maior cavalaria de elite do Império, eles ainda eram bastante problemáticos de enfrentar. Naturalmente, Zhao Ai não temia essas unidades de cavalaria. Ele apenas não queria enfrentá-los em combate. Para ser honesto, Zhao Ai não teve nenhuma boa impressão dessa cavalaria. Quando os dragões atacaram o Império Leon, eles não fizeram nada. Depois de estabelecer o Império do Dragão Santo, eles ainda permaneceram como estavam enquanto desfrutavam do mesmo tratamento de antes. Isso mostra que esse pessoal já havia se vendido aos dragões. Zhao Ai realmente queria matar essas pessoas, mas o motivo pelo qual ele se reteve foi o fato de que esses soldados eram apenas soldados comuns do Império Leon. Além disso, eles não eram nascidos da pedra, eles tinham seus próprios membros de família. Se Zhao Ai matasse esses soldados, então esses membros de família definitivamente odiariam. Quando a hora chegar, uma reação em cadeia aconteceria, causando caos no Império Leon, adicionando o problema à situação atual. Por causa dessas condições, Zhao Ai não queria lutar com os dragões por muito tempo. Seria melhor se ele cuidasse das coisas rápido. Dessa vez, o método de ataque surpresa não funcionaria. Isso se deve porque desde que os dragões assumiram a capital, eles tinham declarado um toque de recolher toda noite, e eles também ativaram uma formação mágica de alarme em toda a capital durante esses momentos. Isso tornou impossível para Zhao Ai infiltrar alguns assassinos. Portanto, a única coisa que ele podia fazer era esperar pela luz do dia antes de invadir a capital. Depois de atacar as 2 fortalezas, Zhao Ai se preparou para atacar a capital do Império Leon no dia seguinte. No entanto, desde que ele ainda não estava confiante em seus planos, ele decidiu esperar por mais um dia. Zhao Ai e os outros discutiram o que eles fariam e finalmente pensaram em um plano que Zhao Ai sentiu ser viável. Depois de descansar por um dia no espaço,
Zhao Ai imediatamente começou a preparar o ataque. Ele, junto com Gren e os outros, estavam na sala de estar do espaço, olhando para a capital do Império Leon pelo monitor. A capital do Império Leon não era pior que a capital do Império Rosen. Afinal, o Império ainda era o segundo mais forte no continente Ark. Neste momento, haviam 40 dragões ao todo na capital. Entretanto, esses dragões não estavam agrupados, eles estavam todos dispersos por toda a capital. Pode parecer que eles estavam dispersos com o objetivo de proteger a população, mas eles estavam fazendo isso para que eles pudessem manter o controle. Esses dragões não eram fracos, mesmo se Zhao Ai quisesse usar seu método anterior, provavelmente seria impossível. Havia uma formação de alerta no lugar. A capital do Império Leon sempre teve sua formação de alerta ativada. No entanto, a formação não era tão rigorosa durante o dia comparado à noite. Apenas seria ativada em locais onde os dragões estavam ficando. Era exatamente por isso que Zhao Ai não poderia atacar de noite. Zhao Ai não estava preocupado sobre o escudo de proteção do Império Leon ao todo, já que o espaço poderia simplesmente colocar os mortos-vivos diretamente dentro da cidade. Contudo, essas formações de alerta eram irritantes. Elas simplesmente não poderiam ser ignoradas. Neste momento, o sol tinha acabado de nascer, então os portões ainda estavam fechados. Aqueles plebeus que queriam fazer negócios na capital ainda estavam sendo impedidos de entrar. Essa também era a melhor oportunidade para Zhao Ai atacar. Se esse pessoal já estivesse na cidade no momento do ataque, então eles poderiam se tornar vítimas do fogo cruzado. Mas se Zhao Ai atacar antes deles entrarem pelo portão, então esses civis ainda poderiam correr na direção oposta. Zhao Ai olhou para a hora. Estava quase na hora onde os portões da cidade abririam. Ele se virou para Gren e disse: Vovô Gren, é hora de começar. Gren assentiu e disse: Vamos começar. Nós precisamos de um total de 50 cubos. Jovem mestre, tenha cuidado em controlá-los. Zhao Ai assentiu, então ele acenou sua mão e lançou seu ataque. Neste momento, os céus na capital do Império Leon de repente ficaram escuros. Então um grande pedaço de nuvem escura apareceu. As nuvens escuras continuaram girando, fazendo parecer que logo choveria. Mas o que confundiu o pessoal na cidade era o fato de que eles não conseguiam ouvir os sons de um trovão. Eles também não sentiram nenhum tipo de vento que estaria associado com tal nuvem. Foram as tropas de guarnição que sentiram que algo estava errado primeiro. Eles sabiam que essa não era uma nuvem escura simples, então eles não puderam deixar de agarrar suas armas. Neste momento, no meio da nuvem, uma voz estrondosa pode ser ouvida: Descarada raça do dragão, desde que vocês ousaram atacar uma cidade humana, então vocês devem pagar pelos seus pecados com sangue. Quando essa declaração caiu, a nuvem escura subitamente se moveu, tornando em 50 pequenas nuvens escuras. A esta altura, mesmo um idiota notaria que havia algo de errado com essas nuvens escuras. Logo, a capital inteira se transformou em caos. Aquelas pessoas que estavam prestes a sair para trabalhar imediatamente abandonaram tudo quando correram de volta para casa com a velocidade mais rápida possível antes de se trancarem lá dentro. Os soldados imediatamente ficaram nervosos. Neste momento, uma comandante da guarnição de repente gritou: Rápido, informe os generais. Inicie a formação de proteção. Soe o alarme. Dê passagem para os magos. Junto com as ordens do comandante, a formação mágica da cidade imediatamente foi ativada. Felizmente para eles, a formação tinha acabado de ser retraída, então era muito conveniente ativar mais uma vez. Quando a formação foi ligada, um raio amarelo de repente piscou quando um domo hemisférico cobriu a capital inteira. Entretanto, apenas depois que a formação foi colocada é que os soldados notaram algo errado. A formação realmente tinha sido ativada, mas as nuvens escuras estavam realmente incluídas no interior. Esse deve ser o motivo pela qual a guarnição sentiu estranheza. As nuvens escuras estavam na verdade muito próximas ao chão. Vendo que a formação de proteção se tornou inútil, os soldados não entraram em pânico de imediato. Neste momento, os magos que protegiam a cidade haviam chegado na muralha. Quando eles viram as nuvens escuras, o rosto de um mago da luz de repente empalideceu quando ele gritou: Magos da luz de todos os níveis, usem magia de luz para atacar. Esse é o feitiço Névoa Negra dos Magos Negros.
Quando esse mago da luz gritou, os outros magos da luz imediatamente assumiram suas posições e começaram a lançar magia de luz na direção das nuvens escuras. Agora que a Igreja Radiante e a raça do dragão fizeram uma aliança, a Igreja Radiante enviou muitos magos da luz para ajudar os dragões. Portanto, agora haviam muitos magos da luz defendendo a capital. Como esperado, os magos da luz se mostraram úteis. Quando sua magia atingiu as nuvens escuras, elas imediatamente começaram a se dispersar lentamente. Isso fez as tropas de guarnição aplaudir. Contudo, os magos da luz na verdade pensaram que não havia nenhum motivo em celebrar. Eles eram pessoas que entendiam completamente magos negros. Eles sabiam que o feitiço Névoa Negra era apenas uma magia de primeiro nível, tinha zero de poder de ataque. Seu maior uso era bloquear a visão do inimigo. Portanto, dispersar as nuvens escuras não era algo notável. Enquanto as nuvens escuras lentamente se dissipavam, as guarnições aplaudindo de repente descobriram serem como patos que foram pegos pelo pescoço. Eles abruptamente foram abalados em silêncio. Isso ocorreu porque eles viram formações de batalha no lugar das nuvens escuras. Essa formação de batalha era muito estranha. Isso foi porque era estruturada em um cubo e estava flutuando no meio do ar. Parece que cada cubo flutuando no meio do ar é igual. A coisa peculiar era que cada unidade nesses cubos era composta de criaturas mortos-vivos. Assim que a névoa negra desapareceu, as formações de batalha se moveram de repente. Eles aceleraram gradualmente quando eles foram diretos para pontos específicos na cidade. Quando eles viram essas formações voadoras, a expressão das tropas de guarnição de repente mudou. Isso era porque aqueles pontos eram lugares onde os dragões estavam descansando. Parece que a outra parte veio completamente preparada. Neste momento, a voz veio mais uma vez, para as tropas de guarnição: ouçam. Eu vim desta vez para lidar com a Igreja Radiante e os dragões. Desde que eles se uniram descaradamente para usurpar o Império Leon, eu vou eliminar todos eles. Eu espero que vocês não participem da batalha, senão, vocês definitivamente serão mortos. As tropas de guarnição olharam para as figuras voadoras no céu. Embora eles não fossem tão fortes, enquanto eles forem do continente Ark, então eles estão cientes do que significa ser capaz de voar. Além de bestas mágicas voadoras, todos os outros seres voadores eram especialistas do nono nível. Mesmo se eles não tivessem ouvido falar de mortos-vivos voadores antes, eles sabiam que esses mortos-vivos seriam problemas se eles fossem provocados. Sua habilidade para manter uma formação sozinha era o bastante para convencer a guarnição de quão formidável eles eram. Além disso, aqueles que comandavam esses mortos-vivos eram ainda mais amedrontadores. Ao mesmo tempo, a guarnição também descobriu que a voz não estava mentindo. Aqueles mortos-vivos voadores estavam realmente especificamente alvejando os dragões. Sua direção de voo estava na direção dos lugares onde os dragões estavam descansando ou nos lugares onde os dragões inferiores estavam. Nenhum dos mortos-vivos voadores estava indo na direção dos lugares onde as tropas de guarnição estavam. O líder mago da luz que comandou os outros magos da luz estava muito pálido agora. Para ser honesto, mesmo ele não conseguia se lembrar de ler sobre mortos-vivos voadores. Na história do continente, o morto-vivo mais forte que foi localizado tinha força de sexto nível. A criatura mais forte convocada por um mago negro não foi um morto-vivo, mas sim foi uma criatura das trevas que veio do submundo. Essa criatura era extremamente poderosa. Se uma pessoa fosse um mago negro de alto nível, eles então poderiam usar um método de sacrifício com o objetivo de convocar essas criaturas do nono nível. No entanto, os requisitos para convocar tal criatura eram extremamente alto também. Depois de convocar, sua força de vida seria pesadamente afetada. Além disso, também houveram casos onde as criaturas das trevas convocadas se viraram contra seu próprio convocador. Viver em outro mundo. Capítulo 665. Embora ele nunca tivesse ouvido falar de mortos-vivos voadores antes, isso não impediu seu julgamento. Ele estava certo de que as forças desses mortos-vivos com certeza eram extraordinárias. Por causa disso, ele decidiu lutar. A outra parte já declarou que ele estava aqui com o objetivo de lidar com os dragões e a Igreja Radiante. Era certeza que magos da luz como ele não seriam deixados de fora. Quando ele pensou nisso, o mago da luz imediatamente comandou alto: não tenha medo deles. Sua exibição não é nada mais que decepção.
Não tem nenhuma maneira deles serem mortos-vivos do nono nível. Todos, ataquem. Mas assim que ele gritou, ele de repente sentiu uma dor no seu peito. Ele abaixou sua cabeça para olhar, apenas para ver a ponta de uma espada que estava lentamente sendo puxada de volta. Com grande dificuldade, ele virou sua cabeça e viu um morto-vivo de veste preta. Enquanto o morto-vivo lentamente tirava sua rapieira, o mago da luz podia jurar que o morto-vivo estava sorrindo para ele. Bang! Um barulho de repente soou no lado do mago da luz. Ele se esforçou para virar sua cabeça e descobriu que todos os magos da luz na muralha tinham um morto-vivo atrás deles, e que aqueles magos da luz foram mortos também. Estamos acabados. Esse foi o último pensamento do mago da luz. Os defensores na muralha estavam todos assustados quando eles viram esses mortos-vivos que simplesmente apareceram de repente. Eles queriam atacar, mas se viram tremendo. Mesmo suas armas pareciam estar tremendo, não querendo fazer um ataque. Esses assassinos mortos-vivos se viraram para olhar para os soldados. Então com um flash, seus corpos flutuaram no céu onde eles voaram na direção de algo. Logo, cada vez mais mortos-vivos voaram das muralhas antes de formar um cubo. Então se viraram e voaram na direção da cidade. Os soldados nas muralhas estavam aliviados. Neste momento, a voz anterior soou mais uma vez. Eu vou dizer isso novamente. Nós viemos apenas para lidar com os dragões e a igreja radiante. Para os outros, enquanto você não fizer um movimento, então nós não te machucaremos. Se você resistir, então nós vamos executar você de imediato. Os soldados olharam entre si e não fizeram um movimento. Para ser honesto, esses soldados não tiveram um forte sentimento de pertencimento aos dragões. Eles ainda se assumiam como pessoas do Império Leon. Afinal, a família Imperial Leon esteve governando o Império por mais de 1000 anos. Desde que ninguém tomou a liderança, ninguém fez um movimento. Mesmo os oficiais não ousaram fazer um movimento. Eles não queriam subitamente serem apunhalados por um rapieira. Então eles decidiram se comportar. Neste momento, um rugido foi subitamente ouvido dentro da cidade. Junto com esse rugido inicial, mais rugidos de dragões puderam ser ouvidos das outras partes da cidade. As tropas de guarnição sabiam que esse era o sinal de que os dragões acordaram. Seus rostos não puderam deixar de ficar pálido. Eles não sabiam o que fazer. Os dragões eram extremamente formidáveis em seus olhos, mas a força desses mortos-vivos era aterradora também. Eles não sabiam que lado tomar. Com o rugido dos dragões, todos eles imediatamente subiram para o céu, cobrindo o céu da capital com suas figuras pesadas. Aqueles que eram medrosos não podiam deixar de se ajoelhar no chão, tremendo. Mas a guarnição logo descobriu que embora os dragões tivessem aparecido, eles imediatamente foram encontrados com um ataque dos mortos-vivos voadores. Embora o grupo de mortos-vivos formassem um cubo, eles ainda eram muito menores que os dragões. Mas ao mesmo tempo, o cubo de mortos-vivos era mais flexível que os dragões. Então quando os dragões apareceram, todos eles imediatamente entraram em choque com bestas voadoras. No seu processo de voo, a formação imediatamente mudou. Cada formação cúbica se transformou em um escorpião gigante que colidiu com os dragões. Os dragões também estavam entusiasmados para encontrar os inimigos. Nos olhos desses dragões, os mortos-vivos eram apenas como formigas. Eles pensavam que os mortos-vivos apenas precisariam ser estapeados algumas vezes antes que eles fossem eliminados. Entretanto, no momento em que eles trocaram golpes, os dragões imediatamente descobriram seu erro. Eles pensaram que os mortos-vivos estavam voando apenas por causa de um feitiço especial do seu mago negro. Era impossível para esses mortos-vivos terem a força de um nono nível. Isso se deve porque um morto-vivo do nono nível não havia sido descoberto no continente antes. Mas nesta troca, os dragões descobriram que os mortos-vivos não estavam fingindo. Eles realmente tinham a força de um nono nível. Eles eram nonos níveis. Isso assustou os dragões. Os corpos dos dragões eram duros. Um dragão do 8º nível pode ser comparado a um humano do nono nível. Ao mesmo tempo, os dragões do nono nível tinham corpos que eram extremamente próximos de serem invencíveis. Era exatamente por isso que os dragões eram conhecidos como invencíveis. No entanto, mesmo dragões achariam impossível suportar os ataques de várias centenas de nonos níveis. Dragões do nono nível podem ser capazes de suportar, mas aqueles do 8º nível certamente não podiam.
Assim que aqueles oitavos níveis colidiram com os mortos-vivos, eles começaram a cair um por um. O primeiro dragão caiu gritando tristemente antes de ser derrubado pelos mortos-vivos. Então um aglomerado de névoa negra envolveu o dragão antes de virar um dragão ósseo. Depois disso, o dragão ósseo subiu ao céu e se juntou à luta para abater os dragões restantes. As tropas de guarnição que estavam na muralha viram tudo o que aconteceu. Eles não conseguiam acreditar no que eles estavam vendo. Os poderosos dragões estavam na verdade sendo abatidos e em seguida virando mortos-vivos. Esse desenvolvimento estava completamente fora da sua imaginação. As armas de alguns deles tinham inconscientemente caído no chão, contudo, nenhum deles foram capazes de notar. 40 dragões, 10 deles caíram primeiro e se tornaram dragões ósseos que se juntaram ao abate. Logo, os 40 dragões haviam sido reduzidos a 10. Esses 10 dragões eram os fortes do 9º nível. No entanto, sua situação tinha ficado perigosa. Com a adição dos dragões ósseos, as defesas desses dragões do 9º nível começaram a romper. De repente, entre os 10 dragões do 9º nível, um deles gritou e caiu do céu. Esse grito esmagou os corações da guarnição como um grande martelo. A esta altura, qualquer pensamento de rebelião que eles tinham foram completamente apagadas. Aqueles que ainda tinham armas em suas mãos imediatamente as jogaram longe como se elas fossem cobras venenosas. Todos eles estavam encarando o céu com um rosto pálido. Mas essas tropas de guarnição estavam completamente inconscientes com os dragões inferiores compostos na cidade. Um massacre estava acontecendo. Todos os dragões inferiores e bestas mágicas foram erradicados. Ao mesmo tempo, mortos-vivos também estavam bloqueando as saídas dos quartéis do exército, matando todos aqueles que queriam resistir. Além disso, quando esses soldados viram que os dragões haviam começado a cair, seus pensamentos de resistência se foram. Inesperadamente, a capital havia se acalmado depois de pouco tempo. Por outro lado, um exército tinha se formado fora da capital. Haviam nobres que queriam entrar na capital com o objetivo de ajudar. Contudo, todos eles foram bloqueados pela formação protetora da cidade. Mas neste momento, não havia nenhum soldado da guarnição que se atreveria a fazer um movimento. Eles apenas assistiram os dragões sendo abatidos como se eles fossem galinhas. Se esse pessoal se movesse desnecessariamente, então eles seriam como baratas que seriam pisadas. Zhao Ai calmamente assistiu à luta de fora. Laura e as outras estavam sentadas ao seu lado. Desta vez, o plano de batalha foi deixado para Li Zi, Megan, Gren e Kun. Eles descobriram que a força dos mortos-vivos seria expressada em total potencial quando estivesse na formação cúbica dos homens-peixe. Eles planejavam lidar com os dragões e os dragões inferiores na maior velocidade. Uma vez que os dragões caíram, as outras pessoas no Império Leon naturalmente parariam suas ações. Desta vez, se eles quisessem matar os dragões, então eles precisavam fazer na frente dos soldados. Apenas dessa maneira que eles podem se levantar e ir contra os nobres do Império Leon. Ao mesmo tempo, também era para informar aos nobres que os dragões não eram seres invencíveis que as lendas tinham declarado. Do tempo onde as nuvens escuras apareceram até o final da batalha, não se passou mais de 3 horas. 40 dragões, 5.000 dragões inferiores, cerca de 100.000 bestas mágicas, aproximadamente 1.000 pessoas da Igreja Radiante haviam caído. Adicionalmente, haviam também 10.000 defensores, 30 nobres, e 20 generais que participaram da resistência. Todos eles foram prontamente mortos por Zhao Ai e viraram mortos-vivos. Embora eles fossem transformados em mortos-vivos, seu sangue ainda fluía nas ruas, pintando-a de vermelho. Especialmente o sangue dos dragões. Haviam residências inteiras que ficaram vermelho apenas por ser salpicadas por sangue dracônico. Os residentes não ousaram sair de suas casas ou mesmo dar um único passo fora de suas portas. A luta também arruinou cerca de 200 residências privadas. Matou cerca de 87 civis enquanto feriu 302. Mas essas residências arruinadas imediatamente foram consertadas pelos mortos-vivos. Os civis feridos também foram curados por alguns magos da luz mortos-vivos. Os mortos-vivos também visitaram as casas daqueles que foram afetados e deu a cada um deles uma bolsa de moedas contendo não menos que 100 peças de ouro dentro. Depois de 3 horas, toda a capital do Império Leon tinha se acalmado. Não haviam lutas acontecendo nem havia qualquer outra perturbação.
A guarnição ficou em seus próprios quartéis. Ninguém ousava agir. Neste momento, os mortos-vivos que acabaram de abater os dragões estavam formando um enorme cubo no ar. Os dragões, dragões inferiores, e os outros que foram mortos também tinham se tornado parte desta formação. Alguns cidadãos corajosos abriram suas janelas e olharam para a enorme formação no ar. Eles estavam esperando pelo seu destino desconhecido. Então, de repente, a formação deu lugar a uma mansão vermelha. Essa mansão vermelha estava gemada a um dragão que lentamente apareceu na frente da formação. Então a porta da mansão se abriu quando um homem saiu dela. Essa pessoa era muito jovem e usava um manto de mago negro. Ele parecia extremamente comum junto com seu rosto de aparência mediana. No entanto, ninguém ousava subestimar esse jovem. Todos sabiam que essa pessoa era o único quem controlava os mortos-vivos. Viver em outro mundo. Capítulo 66. Ritie era um mercante do Império Leon e era um comerciante marinho. Seu negócio era muito bem conhecido no Império Leon. No entanto, nos últimos dias, Ritie descobriu que as mudanças no Império Leon estavam além de seu entendimento. Primeiro, haviam dragões, que, com a cooperação dos nobres, de repente atravessaram o Império e matou a família Imperial Leon. Então os dragões se intitularam como a família real do Império Leon, mudando o nome do Império para Império do Dragão Santo. Ritie pensou que o assunto só podia continuar assim. Todos sabiam o que os dragões eram. Além disso, o Império Buda, Império Rosen, Império Aksu, e também o recentemente nomeado Império Radiante, aprovaram o governo dos dragões no Império Leon. Nesse caso, o Império Leon teria que ser governado pelos dragões daqui em diante. Na mente de Ritie, não havia nada de errado com isso. Todos sabiam quão poderosos os dragões eram, e ao mesmo tempo, também se aliaram com a Igreja Radiante. Embora Ritie não concordasse com essa aliança, ele era apenas um mercante, ele não teve nenhum poder para falar. E mesmo se ele tivesse a habilidade para falar seus pensamentos, ele ainda não faria se ele quisesse viver sob o governo dos dragões. No começo, ele não achou nada de errado. No entanto, não demorou muito até Ritie saber que ser governado pelos dragões não era uma boa ideia. Os dragões pensaram muito alto de si mesmo e desprezaram todos os humanos. Nos olhos dos dragões, humanos eram como formigas. Até os dragões inferiores tinham o mesmo pensamento. Nos últimos dias, o Império já tinha perdido centenas de civis inocentes. Esses civis não fizeram nada de errado, eles apenas esqueceram de saudar os dragões inferiores ou ainda pior, mortos apenas por diversão. Essa atitude arrogante tornou impossível para os dragões ganharem aprovação popular. Ritie notou que havia cada vez menos pessoas que faziam negócios na capital. Mesmo pequenos nobres não ousaram sair de suas casas. Banquetes e bailes desapareceram. Ninguém estava com humor para se divertir. Os únicos que ganharam mais com essa situação foram os grandes nobres. Embora os dragões governassem o Império Leon, eles ainda eram forasteiros e não estavam familiarizados em como o Império funciona. Portanto, tudo foi entregue para os grandes nobres, lhes dando poder que eles nunca experimentaram antes. Isso também fez Ritie desprezar esses grandes nobres. Para ser honesto, Ritie não gostava do governo dos dragões. Eles eram tiranos demais, e além de serem forasteiros, eles também tratavam todo mundo como escravos. A fim de ganhar mais benefícios, esses grandes nobres se prostraram na frente dos dragões. Isso realmente fez Ritie sentir vergonha por suas atitudes. Mas ele era apenas um mercante, famoso e rico, mas ainda sem poder. De fato, Ritie estava com medo de que os grandes nobres fizessem algo a ele. Mas felizmente, Ritie tinha amigos entre esses grandes nobres, então ele ainda conseguiu evitar seus olhares. Neste dia, Ritie estava preparado para embarcar no seu navio e sair da capital. Isso era porque ele precisava fazer uma viagem no mar, indo para a Ilha Dourada. Ele era um comerciante marítimo, e qual comerciante marítimo não iria para a Ilha Dourada para fazer negócios? Entretanto, assim que ele estava prestes a sair, algo aconteceu. A coragem de Ritie não era pequena, ele esteve no mar por muitos anos. Ele tinha visto bestas mágicas, piratas e pessoas que morreram na água. Naturalmente, ele não era tão medroso quanto as outras pessoas. Isso permitiu a ele olhar para tudo o que aconteceu com seus dois olhos. Demorou um pouco de tempo depois da batalha até Ritie recuperar seus sentidos.
Ele não pensou que os invencíveis dragões seriam derrotados um por um. Além disso, eles também foram transformados em dragões ósseos depois que eles caíram. Ritia estava parado no sótão de sua própria residência enquanto olhava para uma pequena janela e para a formação cúbica lá fora. Seu coração estava batendo ruidosamente. Ele estava com muito medo. Deve-se saber que haviam somente alguns indivíduos que não tinham medo dos mortos-vivos, especialmente mortos-vivos tão poderosos como esses. Neste momento, os mortos-vivos na formação de repente se moveram quando um dragão ósseo com uma mansão vermelha apareceu no céu. Essa mansão era completamente vermelha e parecia ser feita de um cristal especial. Então uma pessoa saiu da mansão. Essa pessoa parecia muito jovem e tinha uma aparência mediana. Contudo, essa pessoa deixou Ritie muito chocado. Ele sabia quem era essa pessoa. Esse era o Lorde da Ilha Dourada, o patriarca da família Buda, proclamado ser o mago negro mais poderoso do continente, o homem mais afortunado romanticamente, o mercante mais rico, o patriarca mais forte, e mais cadeias de títulos. Esse era Zawai Buda. Desde que ele tinha feito negócio na Ilha Dourada, Ritie também foi dada a oportunidade de comparecer ao casamento de Zawai. Com seus 2 olhos, ele viu Zawai se casar com suas esposas. Ritie também estava muito impressionado com a bebida de Zawai. Portanto, como ele poderia esquecer o rosto de Zawai? Vendo Zawai aparecer atordoou Ritie. Ele nunca pensou que esse poderoso exército de mortos-vivos era na verdade comandado por Zawai. Então a mansão de Zawai subitamente virou seu cajado quando ele saiu. Ele ficou na cabeça do dragão ósseo e olhou calmamente para a capital do Império Leon antes de dizer: Amigos do Império Leon, olá. Eu sou Zawai Buda, patriarca da família Buda. O motivo pelo qual eu vim com força desta vez é para lidar com os dragões. Os dragões foram muito desavergonhados para usurpar um império humano e escravizar a raça humana. Para mim, esse ato é simplesmente imperdoável. Hoje, eu, Zawai Buda, em nome da família Buda, oficialmente declaro guerra contra toda a raça dragão. Hoje, eu eliminei todos os dragões, dragões inferiores, e traidores humanos da capital do Império Leon. Ontem, eu também erradiquei as forças da raça dragão nas fortalezas da fronteira. E amanhã, eu vou atacar a montanha Akikra. Amigos do Império Leon, não se preocupem, eu não vou violar sua segurança. Não tenham medo. Com a ajuda da magia, a voz de Zawai atingiu cada canto da capital. Cada cidadão dentro da cidade estava ouvindo as palavras de Zawai. Muitos plebeus abriram suas janelas e olharam para os seus para ver Zawai. Logo, as pessoas começaram a sair de suas casas, lentamente enchendo as ruas. Zawai calmamente olhou para as pessoas e disse: Eu peço a todos que fiquem tranquilos. Eu não tenho intenção de usurpar seu império. Eu só vim aqui especificamente para lidar com a raça dragão. Eu espero que as tropas de guarnição me ajudem a manter intacta a paz da capital. Eu não quero que nenhum caos se manifeste. Depois disso eu vou abrir a formação protetora da capital e ver o exército nobre lá fora. Quanto aos exércitos dos nobres, eu espero que você não faça nenhum movimento desnecessário, a não ser que vocês queiram se machucar. Depois disso, Zawai comandou seus mortos-vivos e lentamente foi em direção ao portão norte. Ele também desativou a formação e o domo hemisférico amarelo começou a desaparecer. Então Zawai apareceu na frente do portão norte da capital. Os exércitos dos nobres do lado de fora da cidade estavam atualmente tremendo. Embora a formação protetora tivesse sido removida, eles ainda não tinham meios de entrar na cidade. Adicionalmente, mesmo se as muralhas obstruíssem sua visão, o escudo protetor não podia bloquear os sons. Isso permitiu a eles ouvir as palavras de Zawai com muita clareza. Eles também ouviram os barulhos dentro e podiam adivinhar vagamente o que acabou de acontecer. Depois de ouvir que os dragões e dragões inferiores foram eliminados, os grandes nobres começaram a ficar com medo. O motivo pela queda do Império Leon teve um relacionamento direto com eles. Se eles não tivessem se aliado com os dragões, então o Império não teria caído a essa situação atual. Zawai trazendo seus mortos-vivos e matando os dragões significa que os grandes nobres perderam seus apoios. Eles agora estavam esperando o julgamento de Zawai. Quando eles notaram Zawai e o céu escurecido pelo exército de mortos-vivos, os grandes nobres queriam fugir. Após ver o dragão ósseo abaixo do pé de Zawai,
Esses grandes nobres souberam que os dragões na capital já tinham perecido. Eles entendiam por que Zhao Ai foi capaz de matar os dragões em tão pouco tempo. Era por causa daqueles mortos-vivos voadores. No entanto, o que eram aqueles mortos-vivos voadores? Eles são nonos níveis. Eles são mortos-vivos do nono nível. Mas até mesmo se eles tivessem suas dúvidas, esses grandes nobres ainda não podiam fazer nada além de acreditar que esses mortos-vivos estavam no nono nível. Senão, eles não teriam eliminado os dragões nesse curto período de tempo. Os grandes nobres descobriram que suas próprias pernas estavam tremendo. Todos eles estavam pensando, merda. Zhao Ai ficou na cabeça do seu dragão ósseo e friamente olhou para os grandes nobres. Ele não pode deixar de bufar friamente e disse: vocês são traidores da humanidade por ficar do lado dos dragões e ajudá-los a suprimir sua própria raça. Eu pensei em executar todos vocês, mas eu não quero fazer isso agora. Eu vou ir para a montanha Akra amanhã ter uma batalha decisiva contra os dragões. Neste momento, eu não vou estar aqui para gerenciar as coisas. Portanto, eu espero que vocês possam gerenciar o Império Leão muito bem. Certifique-se de fazer as coisas apropriadamente. Caso contrário, quando eu voltar, eu vou matar todos vocês. Esses grandes nobres não ousaram dizer nada agora. Eles sabiam que se eles resistissem mesmo que um pouquinho, então eles seriam mortos de imediato. Eles sabiam como valiam aos olhos de Zhao Ai. Zhao Ai não tinha pouco dinheiro, ele era o mercante mais famoso do continente. Além disso, ele estava no controle da Ilha Dourada. Se ele tivesse pouco dinheiro, então o continente teria sido extremamente pobre. Ao mesmo tempo, ele não tinha falta de pessoas que lutariam por ele. Ele já tinha várias centenas de milhares de mortos-vivos atrás dele agora. E todos esses mortos-vivos estavam voando no céu. Haviam 40 dragões ósseos e também muitas bestas mágicas e dragões inferiores. Pela força atual de Zhao Ai, ele pode destruir qualquer nação com facilidade. No entanto, Zhao Ai tinha poucas pessoas que podiam gerenciar. Agora que Zhao Ai tinha eliminado os dragões no Império Leão, não havia mais ninguém para gerenciar o Império. Se isso acontecer, então a nação cairia em confusão, e Zhao Ai não queria ver isso. Por causa disso, Zhao Ai decidiu manter as vidas desses grandes nobres e fazê-los gerenciar o Império. Esse era seu valor final aos olhos de Zhao Ai. Ninguém ousava resistir, todos eles assentiram em obediência. Haviam até mesmo alguns nobres que se curvaram para Zhao Ai e juraram lealdade a ele. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir com o canal, a chave Pix estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos, solem irmãos.